Todo dia eu desperto e vejo o sol a brilhar, dizendo que vai me esquentar. Logo cedo eu começo a trabalhar e a lutar, acreditando que meu Deus vai me ajudar. Logo cedo eu começo a trabalhar e a lutar, acreditando que meu Deus vai me ajudar. Mesmo em meio às angústias, sinto teu imenso amor, que me ajuda e me conforta na dor. E assim eu vou seguindo, aprendendo a viver, cada dia confiando no Senhor. Já é noite e eu paro pra pensar como foi o dia que hoje eu vivi. Penso e vejo que apesar das minhas falhas, o Senhor me ajudou e me mostrou quanto é fiel. Penso e vejo que apesar das minhas falhas, o Senhor me ajudou e me mostrou quanto é fiel. Mesmo em meio às angústias, sinto teu imenso amor, que me ajuda e me conforta na dor. E assim eu vou seguindo, aprendendo a viver, cada dia confiando no Senhor. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. No Salmo 20, versículo 7, nós lemos o seguinte: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Constantemente os profetas, os líderes do povo de Deus, chamavam o povo para essa sabedoria, confiar somente em Deus e confiar, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa luz. Por isso não precisamos confiar em outras coisas, mas naquele que fez todas as coisas e deixou os nossos cuidados. Queremos meditar um pouco mais sobre essa palavra confiança na pregação de hoje. Iniciamos então o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Baixemos as cabeças, vamos orar. Pai amado, queremos silenciar agora diante de Ti, da Tua palavra, e clamar, Senhor, que nos encha com Teu Santo Espírito, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos ajude a confiarmos cada vez mais em Ti e nas Tuas promessas. Perdoe-nos pelas muitas vezes que confiamos em coisas, em carros de guerra, como foi dito ali no texto, nos nossos bens, nas nossas coisas, no nosso status. Nos perdoe por isso e ajuda-nos, Senhor, a nos rendermos diante de Ti com humildade, confiando única e exclusivamente em Ti e em Teu Filho Jesus Cristo. Aquieta-nos e nos dê da Tua paz neste momento. Por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 17, os versículos 1 ao 18. Quando eu li esse texto, eu pensei em uma pergunta: você confia em Deus? Você confia em Deus? Facilmente nós falamos de confiança, mas o que a Bíblia fala de confiar em Deus? Hoje quero compartilhar uma história, essa história ali de Reis, que envolve duas pessoas, um profeta de Deus e uma viúva pobre, pagã, que confiava em outros deuses e não no Deus da Bíblia. Elias foi um dos profetas mais importantes de Israel. No seu tempo,
alguns reis de Israel resolveram adorar outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, especialmente um deus chamado Baal. Esse deus era o deus dos fenícios, um povo que habitava Canaã antes de Israel conquistá-la. Os fenícios acreditavam que Baal era responsável pela fertilidade. Eles acreditavam que Baal era um deus responsável pelas chuvas e colheitas abundantes. E nesse tempo, o rei de Israel era um homem chamado Acabe. O rei e sua esposa Jezabel mandaram erguer vários postes ídolos de adoração a Baal por todo o reino de Israel. Jezabel, a esposa de Acabe, era fenícia. E Elias anunciava a palavra de Deus nesse meio. Tanto o rei Acabe como Jezabel não gostavam dele, de sua pregação, porque ele falava contra esses deuses e apontava somente para o Deus verdadeiro, para o Deus do povo de Israel, para o Deus que criou todas as coisas. Elias corria sério risco de vida. No capítulo adiante, capítulo 18 de 1 Reis, nós vamos ler que Jezabel mandou matar todos os profetas do reino de Israel, os profetas que adoravam a Deus, o Deus de Israel. Toda a região da terra prometida enfrentava uma grande seca. Elias havia anunciado essa seca como um castigo de Deus por causa do pecado do povo, do comportamento errado de adorar outros deuses do povo de Israel. No deserto, às vezes há um orvalho durante a noite, mas nem isso havia. Durante um longo tempo, até que o Senhor ordenasse novamente, não haveria umidade mais naquela terra. O Senhor disse para o profeta Elias partir dali e ficar à beira de uma nascente aos pés de uma montanha. Sabem para onde Deus mandou Elias? Para as terras do pai da rainha Jezabel. Vejam que interessante, Deus levou Elias para alimentá-lo em terras estrangeiras, onde adoravam o Deus Baal, o Deus da fertilidade, onde não deveria haver fome nem sede. Mas lá também havia fome e seca, porque Baal era um deus falso. Além de providenciar um local seguro para Elias, Deus iria prover para suas necessidades básicas. Elias confiou e obedeceu ao Senhor e partiu para a nascente de Carite. Deus prometeu que os corvos o alimentariam. Outra coisa interessante é que até hoje alguns povos acreditam que os corvos são um sinal de morte, de desgraça. Mas Deus os usou como mensageiros de vida, pois eles levavam pão e carne pela manhã e à tarde para o profeta Elias. A água ele bebia na nascente, mas a seca foi tão grande que até aquela nascente secou. E Deus então ordenou que Elias se mudasse novamente. Agora ele deveria partir para uma região chamada Sarepta. Lá ele encontraria uma viúva com um filho. Ela alimentaria Elias. Elias confiou, obedeceu ao Senhor, mas novamente nós vemos uma coisa fora do padrão. Antes, os corvos alimentariam Elias. Agora, uma viúva. Ora, naquele tempo, as viúvas normalmente eram pobres, passavam por necessidades. Será que Deus não poderia enviar Elias para uma família rica, onde houvesse uma boa hospedagem, comida? Ao chegar à porta da cidade de Sarepta, Elias, provavelmente com muita sede e fome, encontra aquela tal viúva apanhando lenha. Ele a chamou e pediu a ela um pouco de água para beber.
A viúva já caminhava para buscar água quando Elias fez outro pedido: traga-me também um pedaço de pão. A viúva virou-se, olhou para o profeta e disse-lhe: pela vida do Senhor, o teu Deus, eu não tenho pão cozido. Tenho apenas um bocado de farinha e um pouco de azeite. E estou juntando alguns gravetos para preparar esse resto que tenha na despensa para mim e meu filho, e depois de comermos, vamos esperar a morte. Essa é uma cena dramática. A situação era tão desesperadora que aquela mulher já não tinha nenhuma esperança de que ela e seu filho sobreviveriam por muito tempo. Pelo que percebemos, se ela tinha alguma provisão, alguma coisa para vender e comprar comida, isso já tinha se acabado. Ela não tinha mais nada. Apenas um pouco de farinha e azeite, que daria para mais uma refeição para ela e seu filho. Elias disse à mulher: faça como estou dizendo. Prepare um pãozinho com o que tens e traga para mim. Depois vá e faça para ti e seu filho, porque o Senhor disse: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover novamente sobre a terra. Aqui tem um detalhe que às vezes pode passar despercebido. A mulher não tinha nada. Aquele pouco de farinha e azeite era tudo que ela tinha para seu filho e para ela. Agora lhe aparece um estranho, um estrangeiro, que ela sabia não adorar o seu Deus, e pede a ela que prepare aquele pouco que ela tinha para ele. Isso não parece nem um pouco razoável. É bem possível que, se fosse conosco, iríamos chamá-lo de louco e ainda chamaríamos a polícia para expulsá-lo dali de perto. Essa mulher deveria confiar num estranho, falando em nome de um Deus que não era o seu. Mas nos surpreendemos com essa história, porque ela fez como o profeta Elias fez 2 vezes anteriormente. Confiou e obedeceu. Ela foi, preparou o pão para Elias, e Elias, a viúva e o filho comeram, e a vasilha de farinha e o pote de azeite não se esvaziaram até que chovesse novamente. Alguns historiadores falam que talvez isso durou 2 anos, desse episódio até que chovesse novamente. A ideia dessa história é justamente mostrar que Deus tem poder para sustentar os seus filhos, de prover a necessidade de cada um que confia nele, que lhe obedece. O povo estava voltado para um Deus falso e para suas próprias forças. Quando Deus alimentava Elias por meio dos corvos e da viúva estrangeira, estava mostrando isso ao povo de Israel. Não depende dele, depende de mim. No passado, Deus havia feito chover comida do céu, o maná. No deserto, soprou um vento forte, que encheu o acampamento dos israelitas de codornizes, para que eles tivessem pão e carne. Mas esse povo já havia se esquecido de tudo que Deus havia lhes feito e se voltaram rapidamente para outros deuses. Como puderam se esquecer dos feitos do Senhor? Semana passada falamos de ensinar dos feitos do Senhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E falamos que isso não tem acontecido como deveria. Será que foi o que aconteceu ali com o povo de Israel? Será que eles não falavam mais
sobre os feitos, sobre os milagres, sobre o poder de Deus? Será que não procuravam mais ouvir a palavra de Deus? Deus pediu tudo o que a viúva tinha. Era tudo que garantiria sua existência por um pouco mais de tempo. Mas quando ele pediu o pouco que a viúva tinha, ele estava apontando para frente. Ela daria o que tinha ali naquele momento, mas teria provisões para o resto da seca. O Senhor não pede mais do que pode dar. A mulher que era de outro povo, que adorava outro Deus, agora conhece o Deus que de fato cumpria com a sua palavra, com as suas promessas. Ela confiou a sua vida e a vida de seu filho ao Deus verdadeiro, que nunca deixa aqueles que o adoram verdadeiramente. Ela confiou e obedeceu a Deus. Somos testemunhas de que diariamente Deus nos abastece e abundantemente, com mais, muito mais do que nós precisamos. No mundo cruel e cheio de sofrimentos e maldades, Deus prepara um abrigo para os seus. Podemos confiar nisso. Quando tudo parecia perdido, Deus não negou o seu Filho a nós, para que tivéssemos esperança novamente. Em Jesus Cristo, que é o pão da vida, Deus nos oferta e nos dá tudo aquilo que é necessário e precisamos neste mundo e para a vida que virá. Essa história pode ser comparada com a história da multiplicação de peixes e pães que Jesus Cristo fez. Havia lá apenas peixe e pão para uma refeição para uma pessoa. Mas Jesus Cristo fez com que todos ali, mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, todos tiveram a sua refeição e ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus nos criou, nos mantém, Ele intervém na nossa história de forma bem pessoal. Ele está atento às nossas necessidades e antes mesmo que lhe peçamos, Ele já sabe o que nós precisamos. Elias confiou em Deus e o obedeceu, mesmo que as orientações não lhe fizessem muito sentido. A viúva confiou e obedeceu a Deus, mesmo quando a orientação não lhe fizesse sentido. E Deus operou o milagre. Jesus Cristo diz em Mateus 6, 33 a 34: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, precisamos avaliar a nossa confiança em Deus. Somos chamados a vivermos na dependência do Senhor diariamente. Não devemos fixar os nossos olhos só no agora, no momento, mas aprendemos a confiar na promessa de Deus e obedecê-lo. Os milagres extraordinários não acontecem toda hora, mas ocasionalmente e quando necessário. Normalmente esperamos que as coisas aconteçam imediatamente. Somos impacientes, mas somos chamados a aprender a confiar verdadeiramente, pôr em prática a confiança e a obediência, mesmo que não entendamos o que Deus pretende com as situações em que Ele nos coloca. Pensemos nisso. Confiemos no Senhor. Confiemos e obedeçamos. Que assim seja. Amém. Convido a orarmos. Senhor, te agradecemos e te louvamos pela Tua palavra.
pelos inúmeros e incontáveis milagres que Tu deixaste relatado e os que Tu tens feito em nossa vida. São sinais da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor por nós, de que és Deus fiel, de que não volta atrás da Tua palavra, que cumpre com as Tuas promessas. Ajuda-nos a crermos nisso. Cuida, Senhor, de todas as pessoas que estão enfermas. Lembramos de forma especial da Rosália, que Tu continue cuidando dela, do Marcos. Também, Senhor, da Iraci, da Arlete. Põe a Tua mão sobre esses queridos, Senhor. Guarde-os, restaure a saúde deles, o Nelson que está convalescendo, também o pastor Ademir. Envolva todos na Tua bondade, na Tua graça. Cuida da Lucélia, Senhor, que tem passado também por tempos difíceis. Cure-a, restaura a sua saúde, Pai. A dona Rita. Cuida, Senhor, das pessoas que estão enlutadas, a família do Rui. Também Te pedimos pela família da dona Valdina, esteja amparando e sustentando a todos, lembrando-os que a morte não tem a última palavra neste mundo. Entregamos tudo nas Tuas mãos e aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre todos nós. Vamos na paz e sirvamos ao Senhor com alegria e dedicação. Amém. Ao amanhecer do dia eu quero Te buscar Tua face e a Te orar. Quando vier a noite eu quero Te louvar, pois Tu cuidaste bem de mim o dia todo, estando na roça, indo na estrada. As Tuas mãos comigo estiveram, e o Teu amor, meu bom pastor, me sustentou por onde eu andei. Quando a tristeza vem eu não sei o que fazer, eu olho para o céu e lembro logo que Tu és bem maior do que os problemas e que estás comigo.